Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Marcelo Gantes, bem-vindo ao canal Biosfera e hoje a gente vai conversar sobre membrana plasmática e transporte de membrana. Na aula passada a gente falou sobre os envoltórios externos da membrana plasmática e hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto falando da membrana plasmática e dos tipos de transporte de membrana. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a fotinha aqui da membrana plasmática. A membrana plasmática, ela está presente em todas as células. Não existe célula sem membrana plasmática. Ela está presente nas células das bactérias, nas células dos protozoários, nas células vegetais, nas células animais, nas células dos fungos, nas células de todos os seres vivos, ok? Então, ela é presença fundamental. Então é muito importante a gente conhecer a membrana plasmática, saber das funções dela, saber como é que ela é constituída, porque ela está presente no nosso dia a dia. Nós somos basicamente revestidos, produzidos, feitos de membranas, tá? De células, consequentemente de membranas. Então está presente em todas as células dos seres vivos. E ela possui uma característica bastante marcante, que é a permeabilidade seletiva. O que é a permeabilidade seletiva? A membrana plasmática, ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Ela que vai dizer se uma molécula pode entrar na célula e se uma molécula pode sair da célula. Ela que autoriza. E essa seletividade, além de depender da autorização da membrana, ela também depende do tamanho. Essa estrutura, ela tem que ter um determinado tamanho para poder entrar e sair na célula, tá? Então, a permeabilidade seletiva, ela já seleciona, dependendo do tamanho e da necessidade da estrutura entrar ou sair dessa célula, ok? E do que ela é composta? Ela é composta de fosfolipídios, na verdade é fosfatoglicídios e lipídios. Olha só, então, o que aconteceu? Quando estávamos estudando a membrana plasmática, lá estavam começando a estudar, eles viram que a quantidade de fosfolipídios, que são essas bolinhas vermelhas aqui com essa caldinha, era suficiente para dar 2 voltas em uma célula. Então, com base nisso, eles puderam desenvolver que a membrana plasmática, ela é uma bicamada na realidade. Eles desenvolveram essa teoria que ela é uma bicamada lipoproteica. Então são 2 camadas, tá, de fosfolipídios, tá? Inserido nessa camada, nós temos aqui proteínas. Então, de novo, a membrana plasmática, ela é fosfolipoproteica. O que é isso? Ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios com proteínas inseridas na sua membrana. As proteínas, elas podem ser integrais, atravessam a membrana de ponta a ponta, ou elas podem ser periféricas, ficam só em uma parte dessa membrana plasmática. O que mantém essas bolinhas aqui aderidas, juntas, unidas? Esse modelo de membrana plasmática é um modelo que a gente chama de mosaico fluido. Por que mosaico fluido? Ele é um mosaico fluido porque ele não para começar, um mosaico, né, são a junção de várias partezinhas, tá? Vários pedacinhos formando uma estrutura, isso é um mosaico. E ele é fluido porque ele tem movimento. A membrana plasmática não é uma coisa estática, presa, não, ela é fluida, ela se move. Então essas proteínas, elas conseguem se movimentar ao longo dessa membrana plasmática. E essa aderência, esse formato da célula aqui, ela só se dá porque o fosfato, ele tem uma parte, aqui ó, o fosfolipídio tem uma parte que é o fosfato, que é a parte que a gente chama de hidrofílica, é a parte hidrofílica, o fosfato é a parte hidrofílica, ou seja, tem afinidade pela água, e o lipídio, né, gordura não se mistura com água, então o lipídio é a parte hidrofóbica, que é a parte que foge da água. Então temos uma parte aqui que é hidrofílica, tem afinidade com a água, e fora aqui, na parte extracelular, há uma bastante quantidade de água, assim como na parte intracelular. Então o formato da célula se dá porque a parte dos lipídios, ela é hidrofóbica, então ela fica aqui guardadinha nesse recheio, tá? Então temos uma parte
hidrofílica em cima, uma parte hidrofílica embaixo, que mantém a parte hidrofóbica protegida no meio. E assim nós temos o modelo mosaico fluido da membrana plasmática. Tranquilo? Então, cada vez que a gente olha isso aqui, a gente vai ver que isso aqui são os mosaicos fluidos. E temos aqui os glicídios, que são nada mais do que o glicocálice que a gente viu na aula anterior. Ok? Então, vamos embora. As membranas, elas apresentam algumas especializações. Olha a tua pele. Imagina, se a célula da tua pele ali tivesse espaços entre as células, não ia entrar impureza, não ia entrar bactérias, não ia entrar vírus ali. Então, elas têm que ser bem aderidas, fortemente presas umas às outras. Desculpa. Então, para isso, eles apresentam algumas especializações aqui para aumentar a aderência dessas células. A primeira que a gente vai ver são as interdigitações. Interdigitações é como se uma célulazinha estivesse dando a mão para outra. Assim, ó, presinha, bonitinha na outra, tá? Assim, ela vai fazer com que uma se grude na outra e fique difícil de soltar. Então, interdigitações servem para aumentar a aderência entre as células, assim como as zonas de oclusão e zonas de adesão. Essas zonas de oclusão e adesão são, na realidade, locais onde parece um cimento, são proteínas que acimentam essa célula, também para aumentar a adesão entre as células. Os desmossomos é como se fosse uma proteína empurrando de um lado e outra proteína empurrando de outro, quase como se fossem botões, sabe aqueles botões de pressão? Prendendo assim. E as junções comunicantes que nós temos aqui realmente têm essa função de comunicar. Elas comunicam um citoplasma ao outro, a troca de materiais entre as células nas junções comunicantes. Outra coisa importante que nós temos aqui na célula são as microvilosidades. Essas dobras aqui. A parede do intestino ela é rica em microvilosidades. Mas para que uma célula ia fazer todas essas dobrinhas? Essas dobrinhas aumentam e muito a superfície de contato. Então, no teu intestino, olha como faz todo sentido, o teu intestino ele precisa absorver os nutrientes do alimento. Então, quanto maior a área de contato do intestino, mais nutrientes ele vai absorver. Só que se o teu intestino tiver uma área de contato, né, imagina, para ele ter uma área de contato, ele teria que ser muito grande. E isso não ia caber aqui, a gente teria que ser animais enormes. Para isso, o que acontece? A célula, ela modifica a sua estrutura e um espaço aqui, por exemplo, aqui deve ter, vai ser 20 centímetros. Se a gente pegar isso aqui e esticar, vai dar uma área bem maior. Então, cada célula, ela sofre essas vilosidades, ela faz essas vilosidades aqui para aumentar a área de contato, a área de absorção. O maior exemplo de microvilosidades está na parede do intestino. Tranquilo? Ah, faltou aqui os hemidesmossomos. Os hemidesmossomos é a mesma coisa, é aumentar a aderência, é como se estivesse pregando a célula na lâmina basal, no outro tecido que tem aqui embaixo. Então ele está prendendo aqui a parte inferior. Tranquilo? Em células vegetais, a gente viu, quando a gente viu a parede celular, que elas também têm, as paredes celulares têm uma especificação lá para comunicar as células, que são os plasmodesmos, que também é comunicação celular e troca de material. Tranquilo? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre transporte de membrana. Transporte de membrana, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser passivo, sem gasto de energia, ou ativo, com gasto de energia. Mas antes da gente falar de transporte ativo, transporte passivo, vamos entender os conceitos de solvente e soluto. Solvente é aquilo que vai ser diluído, tá? Desculpa. Solvente é aquilo que vai diluir. Solvente é aquilo que vai diluir. E soluto é aquilo que vai ser diluído. De novo, solvente é aquilo que vai diluir, né? Imagina quando tu vai fazer um suco lá, tu pega uma garrafa d'água, a água é o teu solvente. Quando tu vira o suco ali, né? Tu vira o teu pozinho tangue lá para fazer o teu suco, o suco é o teu soluto, tá? Então o que vai ser diluído é o soluto. Nesse exemplo aqui, nós temos, olha só, as estrelinhas são o soluto. O azul é água, é o solvente. Então nós temos aqui, ó, um lado A, e aqui temos uma membrana A. Isso aqui é uma membrana semipermeável, a membrana da nossa célula. Tá? Então olha só, nós temos aqui um meio que tem bastante soluto e outro meio sem soluto nenhum.
Onde é que está mais concentrado? Onde é que nós temos mais soluto? No meio A. Quando a gente tem mais soluto em um meio do que no outro, a gente diz que esse meio é hipertônico. Meio hipertônico é um meio mais concentrado, com uma concentração maior de soluto. Agora, quando a gente tem um meio, tá? Com pouco soluto, ou no caso aqui no nosso, sem nenhum soluto, nós dizemos que esse meio é hipotônico, ou seja, tem pouco soluto, é pouco concentrado. Aqui nem tem concentração, então aqui no lado B é hipotônico, não há concentração, é pouco concentrado, e o meio A é hipertônico. Mas pelo transporte, esse soluto, eles tendem a entrar em equilíbrio. Quando há equilíbrio entre os dois lados, quando a concentração está igual aos dois lados, nós temos um meio isotônico. Isotônico é a mesma concentração. O Gatorade é um isotônico porque ele tem a mesma concentração das células do nosso corpo. Então, isotônico, mesma concentração. Tranquilo? Vamos embora então. Transporte passivo, como a gente já tinha falado, a favor do gradiente de concentração, ou seja, vai do meio mais cheio para o meio mais vazio, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sem gasto de energia. Tá? É só tu imaginar, tu tá lá no ônibus lotado, segurando lá na porta, quando o ônibus abre, é muito mais fácil tu sair do que alguém entrar no ônibus. Então, é sem gasto de energia, tá? E tende ao equilíbrio, tende que os dois lados fiquem com a mesma concentração. São três tipos de transporte passivo: difusão, difusão facilitada e osmose. A gente vai ver cada um deles aqui com os seus detalhes. A difusão, ela tá até meio cortadinho aqui, mas a difusão tá igualzinho aquele exemplo lá, né? Então temos o meio hipertônico e o meio hipotônico. Tranquilo? Olha só, o que vai acontecer? Esse meio está mais concentrado do que esse. A difusão, então, os elementos vão do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então está saindo daqui onde está cheio e está vindo para cá onde está vazio. Ó, continua cheio até que se atinja o equilíbrio. Atingir o equilíbrio aqui, ó, tenho 4 estrelinhas aqui e tenho 4 estrelinhas desse lado. Então atingiu o equilíbrio. Agora nós temos o meio isotônico. Então, de novo, vamos voltar com elas aqui. Difusão é o transporte de substâncias, transporte de soluto do meio mais concentrado, do meio hipertônico para o meio hipotônico, através de uma membrana, sem gasto de energia, até atingir o equilíbrio. Então, ó, vai indo até atingir o equilíbrio. 4 aqui, feito. Essa é a difusão. Tranquilo? Mais uma vez, difusão, transporte de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, através de uma membrana plasmática, sem gasto de energia. Tranquilo? Beleza. Então, olha só. Agora a gente vai ver a difusão facilitada. A difusão facilitada é basicamente a mesma coisa. Só que, agora o que vai acontecer? Para facilitar esse transporte, nós temos uma proteína. Essa proteína é que vai facilitar o transporte de um lado para o outro. E essa proteína recebe o nome de proteína carreadora. Não é carregadora, é carreadora. Proteína carreadora. Então, olha só, é basicamente a mesma coisa. Difusão facilitada, o transporte de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, através de uma proteína carreadora e sem gasto de energia. É só tu imaginar, tu vai pra festa, tá? Tu vai lá numa festa e tu chega lá, tem aquela fila quilométrica. Tu quer entrar na festa e tu olha o segurança teu amigo. Aí tu vai lá, bate o papo com ele, vai, facilita a tua entrada. Então a proteína carreadora é aquele segurança da porta da festa que é amigo, que facilita a entrada na festa. Tranquilo? Então difusão facilitada é isso. Tem alguém que facilita a entrada na célula. Tem alguém que facilita a entrada de substâncias na célula. Eu preciso de um determinado açúcar. Vai lá, se liga na proteína carregadora e entra na célula. Tranquilo? Então, difusão. Guardem, sempre que vocês virem ou lerem, ouvirem a palavra difusão, é sempre transporte de soluto. Soluto, tá? Esse soluto pode ser gases, pode ser sais, açúcares. A gente respira por difusão, tá? Então, quando o ar entra no nosso pulmão lá,
está cheio de oxigênio, então passa do pulmão, que está cheio de oxigênio, para a corrente sanguínea, que está cheio de gás carbônico. Em consequência, o sangue que chega cheio de gás carbônico, libera esse gás carbônico para o teu pulmão, que está cheio de oxigênio, e tu expira. Tranquilo? Agora, olha só. Osmose. Sempre que falar em osmose, a gente fala da água. A gente ouve muito, vou aprender por osmose. Não, tu não aprende por osmose. Se fosse aprender alguma coisa, seria por difusão, porque osmose é água, tá? Só água. É só água? Não, é solventes, mas biologicamente falando, os nossos corpos, o líquido que a gente tem é água. Então, osmose é água. E aqui a gente tem um exemplo da lesminha, tá? Lesminha aqui num labirinto de sal. Por que isso? Porque quando as pessoas jogam sal na lesma, né, várias pessoas já devem ter feito isso, ou alguém já deve ter visto isso pelo menos, quando a gente joga sal na lesma, a gente está criando um meio externo mais concentrado, ou seja, um meio hipertônico, mais concentrado que o corpo do animal. Quando a gente faz isso, a lesma ela não tem controle, a água vai sair do corpo da coitada em direção a esse sal, para diluir o sal. Então, a lesma ela morre por osmose, ela morre de desidratação quando isso acontece, tá? Então, osmose é sempre a passagem da água do meio menos concentrado, presta atenção, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, do meio onde tem menos soluto para onde tem mais soluto, tranquilo? Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, aqui na Lagoa dos Patos, os peixes que entram no estuário, os peixes da água salgada, eles entram com a água salgada lá e de repente vem a água doce. Esses peixes vão acabar morrendo. Por quê? Porque a célula do corpo desse peixe ela é mais concentrada do que a água doce. Quando a água doce entrar no corpo desse peixe, a água vai acabar invadindo essas células e ele vai morrer. Então ele morre por osmose também. A água vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aí acaba morrendo. Então osmose, sempre que falar, osmose é água. Água. Tranquilo? Tinha até uma simpatia quando estudava, né? Que a galera dormia lá com um caderno embaixo do travesseiro para ver se o conhecimento passava, né? Não adianta, tá? E também não ia passar por osmose, ia passar por difusão, não era por osmose. Tranquilo? E o último transporte aqui, não é o último ainda, mas do que a gente viu, porque tem um especial depois, é o transporte ativo. O transporte ativo é um transporte contra o gradiente de concentração. Ou seja, vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Eu estou forçando a entrada naquele ônibus cheio, tá? Para isso eu vou gastar energia. E o maior exemplo de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio ela acontece nos neurônios, nos nossos neurônios. Nesse momento, fica bem quietinho, o teu neurônio está fazendo trocas lá, está fazendo para manter a diferença de concentração de sódio e potássio. Isso vai gerar um potencial elétrico para que tu consiga responder ao meio que tu vive. Quando se alguém te cutucar lá, essa informação vai percorrer até chegar lá ao teu sistema nervoso para tu poder tomar reação. Então, o transporte ativo, a bomba de sódio e potássio, que manda 3 sódio para fora e 2 potássio para dentro, ela está agindo isso constantemente para deixar a tua membrana lá do teu neurônio com diferença de potencial elétrico para tu poder responder às reações do meio. Então, transporte ativo, bomba de sódio e potássio, há gasto de ATP, ATP é energia, há gasto de energia para que isso aconteça. Por quê? Porque como eu tenho mais Na fora da célula e eu estou mandando Na fora, eu tenho que gastar energia para isso. Eu tenho mais potássio dentro da célula e eu estou botando potássio para dentro da célula, então eu vou gastar energia para isso. Ela gasta energia para manter essas diferenças de concentração. Ok? Então, bomba de sódio e potássio, maior exemplo de transporte ativo. Show? E agora sim, por último, para terminar, o transporte em massa. Olha só, transporte em massa, ele é quando são substâncias maiores, tá? Então, o teu corpo lá entrou um corpo estranho em ti. O que vai acontecer? As células de defesa vão ter que agir. O que ele vai fazer? Ele vai lá e vai tentar pegar esse corpo estranho. Se é uma partícula sólida, a gente vai fazer uma coisa chamada de fagocitose. A célula,
produz aqui, ó, falsos pés, ela acaba, e vai lá e engloba esse corpo estranho, coloca para dentro dela, e o lisossomo, que a gente já estudou lá nas organelas celulares, o lisossomo vai fazer a função de digerir esse corpo estranho. Então, partículas alimentares, corpos estranhos, tudo pode ser fagocitado. Então, partículas sólidas, fagocitose. Agora, se for uma partícula líquida, a gente chama de pinocitose. Em vez de criar pseudópodos, falsos pés, a célula modificar e englobar a partícula, agora há uma invaginação, há uma dobra na membrana, forma a bolsa lá com líquido e fecha, forma um pinossomo, que vai ser digerido depois. Aqui, na fagocitose, forma um fagossomo. Na pinocitose, um pinossomo. Tranquilo? Quando a gente coloca partículas para dentro da célula, a gente está fazendo uma endocitose. Quando a gente coloca partículas para fora da célula, a gente está fazendo uma exocitose. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima.